Bom dia, turma! Bom, espero que essa manhã de vocês seja muito abençoada e que essa semana a gente possa tirar todas as nossas dúvidas e que os nossos trabalhos sejam maravilhosos. Bom, excelente dia, turma! Bem-vindo a mais um dia de aula. Bom, nossa primeira aula de hoje é de português, ok? E nós começaremos as nossas revisões. Tia vai começar com português, mas ela não vai dar muitos assuntos ao mesmo tempo. Hoje nós vamos revisar verbo e numeral, tá certo? Nós vamos começar com o verbo, ok? Então vamos lá. O que é verbo, turma? Vamos lembrar? Verbo é uma palavra que indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. O verbo, turma, ele pode ser dividido em tempo, em modo, certo? E em pessoa. O tempo, ele pode ser presente, passado, futuro. O modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. E pessoa, singular e plural. Então, vamos lá. Quando a gente está falando do verbo no passado, é algo que já aconteceu. Então, sempre que a gente falar do verbo no passado, a gente vai lembrar que foi algo que já aconteceu, anterior. Quando a gente falar do presente, é algo que está acontecendo nesse exato momento, certo? E futuro, algo que ainda vai acontecer, que não aconteceu ainda, certo? Então, olha bem, para que eu conjugue os verbos, eu vou precisar de um substantivo ou de um pronome pessoal do caso reto, que seriam eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele no singular, nós, vós, eles no plural, certo? Então é muito fácil. Então eu dou uma frase. João está dormindo. Está aí é o que? Presente, porque nesse momento que eu estou falando, ele está dormindo. Se eu falasse assim, João estava dormindo. O estava aqui informa que ele em algum momento estava dormindo, mas nesse momento ele não está mais. Então foi passado, certo? Ou então assim, ó, João estará dormindo mais tarde. Por que o estará aí, ó? Porque em algum momento mais tarde ele vai dormir, mas agora não, ainda no futuro. Então o verbo está no futuro. A atividade de vocês no caderno, para vocês copiarem, primeiro vocês vão circular os verbos. Então, eu vou ter que aprender a identificar o verbo da frase. Então, eu vou lembrar que pode vir João, como eu fiz agora, né? Que é um substantivo próprio, nome de pessoa. Ou pode vir o pronome eu, tu, eles, nós, vós, eles. Eles estudaram ontem. Quer dizer, uma coisa que aconteceu no passado. Então, eu usei eles para acompanhar, sendo que o verbo sempre concorda com o substantivo ou com o pronome do caso reto. Lembrei, ó, se o pronome estiver no singular, o verbo vai estar no singular. Se o substantivo estiver no singular, o verbo vai estar no singular. Mas se o pronome ou o substantivo estiver no plural, o verbo tem que seguir também no plural, certo? Então, continuando. Então, eu vou seguir, vou saber se o verbo vai ser singular ou plural, olhando o substantivo ou pronome. Então, vocês vão identificar os verbos na primeira questão. Na segunda questão do verbo, quero que você leia a frase e me diga se ela está no presente, no passado ou no futuro. Aí, à medida que você lê, você tem noção de se o verbo está falando de algo que já aconteceu, de algo que está acontecendo ou algo que vai acontecer, certo? Bom, esse é verbo. Vamos falar um pouco de numeral, tá bom? Lembrando que numeral, turma, é uma palavra, muitas vezes ela pode ser variável, né? Mas ela indica algumas coisas. Qual é? O numeral, ele pode ser cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Quer dizer o quê? Que ele pode indicar uma quantidade, 1, 2, 3, 4, 5, então seria numeral cardinal.
ele pode indicar uma ordem, uma posição, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, que seriam os numerais cardinais. Ele também pode dar uma ideia de multiplicação. Dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, sétuplo, seriam os numerais multiplicativos. E quando ela dá uma ideia de um todo, ou de uma parte de um inteiro, quer dizer, de uma fração, são os fracionários: meio, metade, terço, um quarto, um quinto, sétimo, oitavo, um décimo, 30avos, então 13 30avos, 14. Então, sempre que falar de uma fração, nós estamos falando dos numerais fracionários. A atividade dos numerais fracionários, vocês têm uma tabela no livro de vocês, na página 19. E tia hoje vai enviar uma outra tabela mais completa do que essa daqui. Na atividade de vocês, eu dei vários numerais cardinais e vários numerais ordinais. Vocês vão simplesmente escrever por extenso cada um dos numerais. Então, eu quero que vocês me escrevam assim como tá aqui, ó. Então, se eu botei o número 1 lá, que eu botei o número, vocês vão colocar por extenso, certo? Então, eu quero os numerais cardinais e os numerais ordinais. Então, por exemplo, teve 1000 lá. Então, vai ser milésimo, né? Então, eu estou falando no ordinal, certo? Então, eu botei 100, centésimo, certo? Aí, eu botei 10, décimo. Eu botei 50, quinquagésimo. Então, eu vou escrever por extenso. Então, eu quero a palavra escrita, certo? Também pedi para que vocês classificassem durante as frases. O numeral aparece se é cardinal, se é ordinal, se é multiplicativo ou se é fracionário. Então, se o numeral que apareceu vai lhe mostrar a quantidade, vai ser numeral cardinal. Se ele mostrar uma ordem ou uma posição, ordinal. Se ele der uma ideia de multiplicação, multiplicativo. Se ele der uma parte de um todo, mostrar uma fração, ele é um fracionário. É bem fácil, a atividade está fácil, é para vocês escreverem no caderno. E lógico, turma, qualquer dúvida, tia tá aqui, tá bom? Beijo, turma!